E aí, fiéis telespectadores do Régua do Mundo. Expectativa, frustrações, pais com filhos. E aí, o que você tem pra dizer? O que eu tenho pra dizer são algumas coisas. A primeira delas é que a gente não tem lugar de fala com pais. Deixa que a tia vai passar um pano aqui. Você é toda passa pano, né? Mas a gente tem lugar de fala com filhos, então vamos falar mal dos pais. Não é mal. É uma análise imparcial. A outra coisa que eu tenho pra falar... Não existe imparcialidade, não foi isso que eu quis dizer. A outra coisa que eu tenho pra falar é que eu acho que não tem como não criar expectativa com os seus filhos. Mas vamos lá. Vamos. O que você pensou quando você estava fazendo sua pauta, meu querido? Expectativa dos pais que eles têm com a gente. Precisamente. Bom. Eu te zoei porque você tava passando pano, mas é um bom disclaimer a se fazer. Obviamente não temos a visão e a vivência deste lado deste dilema como pai. Sim, porque deve ter muita coisa. Sim. Do lado dos nossos pais. Inimaginável, por isso não é nem a ideia, nem a tentativa, não. nem a pretensão, porque... Não tem como, não sei. Só dá pra saber sabendo. Mas temos como filhos, temos lugar de fala nesse assunto. E aí você fala, primeiramente não tem como não ter expectativa com os seus filhos. Sim. Concordo, óbvio. Não tem. Mas não tem como não ter expectativa, tal qual não tem como você não ter expectativa sobre qualquer coisa. Exato. Da vida. Exato. Você exato. sempre imagina cenários, possibilidades, planos e... Só que, aí é que tá, isso não tem como. Não isso tem é como. um fato, é um Não dado, não tem como. Tá bom. A diferença vai estar em como você reage à quebra das suas expectativas. Porque uma coisa é a expectativa, outra coisa é, se meu filho não for deste jeito que eu moldei na minha cabeça, é o fim do mundo. Não, isso aí você tem que se tratar. Pais Psicólogo. que acham isso tem que se tratar, é um fato. Psicólogo. Não é... Tô tratando na terapia. Não tô falando nem nada demais aqui. Não, isso é óbvio. Tá bom. Então, eu acho que o problema tá nisso. Sim. Na reação que... Eu não vou falar a maioria. Será que é a maioria? Bom, mas apesar que é a maioria. Dos pais tem quando os filhos têm qualquer ação, atitude ou de uma forma que eles... Não era o que eles tinham pensado pros seus filhos. A reação, você não pode ficar, isso não pode acabar com a sua vida, você não pode ficar tão frustrado assim. As pessoas são pessoas, é só você pensar em você. Você é você ou você é o filho do seu pai e da sua mãe? É você. Claro que você continua sendo filho do seu pai e da sua mãe, mas você é você, não é porque você teve um filho que agora você... Ele vai ser a extensão superou sua. o seu pai e a sua mãe. Só a partir do momento que você tem um filho, você supera o seu pai e a sua mãe. E agora o seu filho é a sua extensão e o seu projeto. Então, é isso As coisas não são assim. É isso que muitos pais esquecem, que os filhos são desde o início, desde que nasceu, já é outro ser humano completamente diferente, independente de você e de qualquer outra coisa. Sim, isso não é não é uma coisa tão, nossa, é uma coisa óbvia. Mas é que é difícil de Todo aceitar. indivíduo, tanto que a própria pessoa, ela é. É só pensar que ela é. Todo mundo é filho de alguém. Mas é difícil de você aceitar que aquela pessoa ali que você, sei lá, quando é mãe no caso, levou na barriga 9 meses, viu saindo de você, depende de você no início pra tudo. Você esquece que aquele é um outro ser humano, porque no começo ele é tão dependente de você, parece que é uma extensão sua mesmo, né? Igual você foi um dia. É só você sempre se comparar com você. Igual você foi um dia e depois você virou você a parte da sua mãe e do seu pai. Mas quando você tá... Você tá só vivendo. Agora, quando você tem um filho, você tem expectativa em cima dele. Não, sim, eu sei da expectativa. Sim, igual eu falei no começo. Não tem como você não ter essa expectativa. Essa parte eu entendo e tenho plena consciência disso, zero ilusão. Agora, o problema é como você reage com a quebra dessa expectativa. Que vai quebrar. Obviamente vai quebrar. Não tem como o seu filho corresponder a 100% do que você imaginou que ele seria ou que você queria pra ele. Aliás, geralmente, o que você quer pra ele não é o certo, em regras gerais. É só uma coisa que você idealizou na sua cabeça. Não precisa ser necessariamente assim. Ó, se você não tomar um golinho eu vou acabar. Tá boa demais essa bela IPA. Marcas de cerveja, patrocinem nós. Por favor, agora um comentário seu aí. O que você acha disso tudo que eu falei? Eu acho que é isso. É que é difícil não se frustrar quando as coisas não saem do jeito que você esperava. Isso aí a gente já falou em alguns vídeos. Em outros vídeos. O problema, gente, é vocês terem tantos planos assim. Você tem que ter, agora, uma coisa que eu acho. Não é dica, porque aí parece também que eu sou o mestre dos magos, não é isso que eu tô falando.
Falando que assim, que eu acho que é uma coisa que ajuda você ter ideias, linhas gerais de planejamento. Mas planos muito específicos estão fadados ao fracasso por regra. Mas ninguém é Tá. assim. Ah, as pessoas têm planos específicos. Não, eu tô falando, ninguém é igual você, que tem linhas gerais. Será? Todo mundo tem planos Não. específicos. Não acho, não concordo. Abre aí nos comentários. Você tem planos específicos ou linhas gerais? Se você tem planos muito específicos, é a receita certa da frustração, né? Não do fracasso, mas da frustração. Não tem como seguir. Eu tenho planos A específicos. vida, a realidade é implacável. Ai, meu E Deus. ela irá destroçar os detalhes dos seus planos invariavelmente. Invariavelmente. Aliás, porque quando você faz um plano, você não leva em conta as zilhões de possibilidades. Você leva em conta, sei lá, 3 possibilidades e você quer que seja de um jeito. Que está no nosso alcance de mente limitada. Exato, porque tem zilhões de possibilidades que você nem pensou. Então, por isso Admitir a própria ignorância e a sua percepção limitada é saber que não tem por que planejar tanto detalhe. Então, mas Você a achar que tem o controle total da sua vida e do mundo é muita prepotência. Você não tem e vai se frustrar. Então, a chance de sair como você não esperava é tão maior. Não é tão maior, é certo. É certo mesmo. Ai, que difícil. Eu não gosto disso. Odeio isso. Então, odeio essa imprevisibilidade. Eu não odeio, não. Odeio. É porque é igual odiar uma coisa que é. É igual falar assim, eu odeio a gravidade. Ai. Tudo bem, você pode odiar, mas ela vai continuar lá. Então é melhor todo mundo aceitar que você vive melhor. Difícil, hein? Acho que tem mais uma coisinha pra falar dentro disso aí, da expectativa dos pais. Que tem vários tipos de expectativa, né? De profissão, de jeito de ser. Mas quem geralmente de o pai. aparência. Geralmente o pai que tem expectativa, ele tem todos esses, ele não tem um só. Sim, ele já tem montou todos tudo. Esses. Meu filho ou filha vai ser assim, assado, com isso. Às vezes ele te dá até a opção. Não, nem planejei tudo pro meu filho. Ele pode até escolher entre ser engenheiro ou médico. Isso aí tá completamente na mão dele. Tá totalmente nele. Ele que vai saber o que vai fazer da vida. Isso aí tá na mão daí dele. Ele que vai decidir. Ele tá total. E as pessoas geralmente esperam, né? As expectativas geralmente são dentro do que elas acham que é o normal, né? Exato. Total. Você puxou o gancho pro próximo bloco deste vídeo. Eu te falei, meu amor. Puxou eu não tô aqui à toa, não, o gancho Brasil. pro próximo bloco. Os pais, agora é uma defesa dos... Uma defesa, sim, é onde eu tenho a empatia por esse sentimento dos pais. Mas, pessoal, vocês têm que superar. Qual que é a minha empatia? O que todo pai quer pro seu filho? Que ele seja o mais padrão possível. Padrão. A sociedade criou um padrão. Que é você, pessoa, nasce. Homem ou mulher, mas... Se é hétero, se identificar com o gênero. Se identificar com o gênero. Se é hétero. Vai cursar um curso, terminar o ensino médio. Fundamental o ensino médio como um aluno exemplar. Sim. Notas altas, estudioso. Altas, sem repetir. Estudioso. Escolher uma faculdade de renome. E logo de cara, com 17 logo anos já sai do ensino médio e vai direto à faculdade. Num curso que seja respeitado pelo mercado. Geralmente engenharia ou medicina. Direito já foi mais. Eu percebo uma queda nos últimos tempos, mas ainda é respeitado. Eu acho que agora ficou mais entre engenharia e medicina. Direito já foi acima desses. Ser doutor advogado já foi mais pomposo. Eu acho. No Brasil eu percebi uma queda. Agora tá mais entre engenharia e medicina. Ser um aluno exemplar na faculdade. Arranjar um estágio. Arrumar um estágio numa multinacional. Ser efetivado. Conhecer uma pessoa do sexo oposto. De preferência do mesmo ramo. Que ganhe tão bem. Ou de preferência mais que você. De família boa. Ai, gente. Onde que tá minhas aspas aqui? De família boa. E casar, ter um filho ou 2. Que lindo, que ótima história de amor. Lindo. Isso é um padrão. E todo pai quer que seu filho se encaixe nesse padrão. Não é nem que quer, mas tá dentro dele, ele espera isso, né? Todo não, vai, eu tô brincando. Tem aí 5% de pais mais bem resolvidos mentalmente, mais evoluídos, que não estão se importando com isso. Mas eu acho que 95% dos pais brasileiros querem isso para os filhos. E aí, a pergunta que fica, 95% dos pais brasileiros querem o mal pros seus filhos? Não. Eles são más pessoas? Querem felicidade? Querem felicidade? Claramente não.
Claro, é óbvio que não. Só que aí porque... acontece um gap. Por que os pais querem isso? A receita da felicidade para qualquer ser humano é essa. Ó, tem que dar tudo fica certo, desse né? jeito que a sua vida vai ser confortável, que você vai se dar bem, que você vai ter uma vida feliz, mais fácil. Se você sair disso, você vai sofrer preconceito, você vai ter muito mais desafio e muito mais dificuldade na vida do que se você seguir esse padrão. E até aí é verdade. Só que assim, foda-se o que as pessoas acham. E não é a receita pra felicidade, é a receita pra infelicidade. Quem nasce cordeiro de presépio, aí pode seguir. Então aí vai... Não tem... o ponto, eu acho que no final de tudo, você pode esperar o que for, mas seu filho vai ser o que ele vai ser, independente do que você espera ou deixa de esperar. A partir do momento que você percebe que, não, meu filho não tá dentro do padrão, a melhor coisa que você faz é apoiar. Entender e apoiar. Verdade. Esse é o meu ponto. Porque não tem... não, porque se eu brigar com ele, se eu ensinar, e se eu disciplinar, vai entrar no eixo. Não vai. Não vai. E ele só vai ficar ressentido com você. Não vai, porque não vai. E não, eu não tô falando isso de experiência própria, eu não tô falando isso porque eu li ou estudei, eu tô falando isso porque é óbvio que não vai. É só ver como o mundo acontece, desde que é mundo, e como as coisas acontecem. É simples, não vai. O que eu tenho pra falar também é que é difícil mesmo não criar expectativa, porque por que eles acham isso, né? Que se ele seguir isso, ele vai ser feliz, vai se encaixar. Porque é o que a sociedade conta, né? É o que as pessoas tentam encaixar, é o que os filmes falam, é o que... Não só isso. Histórias falam que se você fizer isso, você vai ser feliz, se você fizer isso, você tá dentro da norma, se você fizer isso, tá dentro do padrão, você vai ser feliz. Mas tem que desapegar dessa visão aí, né? Sim, mas não só isso. Não é só uma narrativa contada e tal, e os pais compraram. Não, mas não é só... Tem isso, mas eu acho que não é só isso. Principalmente, os pais sabem que se o seu filho for fora do padrão, ele vai sofrer mais. Ele vai ter mais dificuldade. E é isso. Isso é um fato. Se o seu filho, por exemplo, o exemplo mais óbvio, se o seu filho for gay, ele vai sofrer mais. Infelizmente, a nossa sociedade é majoritariamente homofóbica, ele vai sofrer mais, vai ter mais dificuldade. Mas você não apoiar é só pior. Porque não vai mudar nada, ele não vai deixar de ser gay porque você não acha bonito. Esse é o ponto. Não gosta de estar com a maioria, não. Então eu acho que nem você querer que seu filho esteja com a maioria, eu não vejo muita vantagem. Eu acho que é isso aí. Pais, comentem. É. Quem é pai aí, quem é mãe, comenta. Difícil. E um recado pros filhos também, às vezes. Eu vejo muita. Agora, o vídeo foi quase inteiro para os pais, no caso, né? Mas, na verdade, uma reflexão geral, independente da sua posição. Mas, agora pros filhos um pouco, às vezes eu vejo gente reclamando, assim, jovem ali, depois dos 18 lá, vai, de 18 a 20 e pouquinho, que, não, ainda o pai, a mãe ainda interfere muito na vida, ainda quer controlar demais e tal, e às vezes as pessoas reclamam, mas são meio acomodadas nessa. Bate de frente, porra! Ué, se você acha que o seu pai tá entrando muito na sua vida, querendo decidir muitas coisas pra você, e são coisas que você acha errada, a partir, depois que... Antes dos 18, você não tem culpa. A culpa era totalmente dos seus pais. Depois dos 18, bate de frente. Ou senão você vai ser cúmplice. Responsabilidade de escolher, a gente tem lógico. Disso. Responsabilidade de escolher. Você vai ficar se apoiando, colocando a culpa nos outros o tempo inteiro? Aí tem que também, em algum momento, assumir a responsa. Tem que assumir a responsabilidade das suas escolhas, das suas opções. É claro que, dependendo do seu caso, da sua família, vai ser mais difícil pra você. Eu tô falando isso completamente de fora. Sim. Mas, difícil ou não, é uma coisa que você vai ter que fazer. É isso, gente. Curte o vídeo se você não curtiu no começo do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham desse tema todo, que a gente falou. Compartilha com seus amigos, com seus pais, principalmente. Pais, compartilhe com outros pais. Último filhos. disclaimer. Eu acho que depois que a gente fez esse recado, nem sei se o pessoal ainda vai estar pra ouvir esse disclaimer, mas eu vou fazer. Todo esse vídeo aqui não é... A gente falou no começo e eu vou falar agora no final. Ser pai ou ser mãe, coisa que eu já falei no vídeo de filhos, pode pôr o card. Eu imagino que seja a coisa mais difícil na vida de alguém. Então eu não tô... relativizando ou falando como alguém que não sabe, porque eu sei que eu não sei da dificuldade de ser pai ou de ser mãe. Só que assim, a dificuldade não muda o fato de tudo isso que eu tô falando. É difícil lá, total, mas a gente tem que se inteirar-se, evoluir, é isso que eu acho. Deve ser muito difícil. Mas você é pai? Não. Tem que lidar com a dificuldade. Lidar-lhe. É difícil. Mas já é, agora Aí tem que lidar-lhe. Mas é porque deve ser muito, muito difícil.
Mas aí, vai fazer o quê? E outra também gosta de pensar isso. Até porque não é uma disputa, é só pra relação ficar melhor pra todo mundo. Não é uma rixa pais versus filhos, é só pra ficar melhor pra todo mundo. E assim, num geral, né, esperando que seus pais sejam pessoas boas, gostam de você, os pais tentam fazer sempre o que eles acham que vai ser o melhor mesmo, né? Nunca é na maldade. Não, mas isso eu falei, eu sei que não é na maldade. Sempre acham que eles estão fazendo o que é o melhor. Às vezes não é, mas sempre tentam, né? Então curte aí, compartilha, ajuda muito todos os compartilhamentos. E se inscreve no canal, hein, por favor. Vamos chegar aos 1000 inscritos logo. Com certeza. Tchau. Falou.